Olá, bom dia! Hoje é dia 4 de julho de 2025, sexta-feira. Bendito seja o Senhor. Uma noite tranquila, de descanso, repouso e, pela bondade do Senhor, juntos mais uma vez em um novo dia. Que o Senhor nos guarde e abençoe. A nossa devocional tem o nosso texto de referência, texto básico, em Gálatas, capítulo de número 2, verso de números 9 e 10, carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versos 9 e 10, onde lemos o seguinte: Então Tiago, Pedro e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim, Paulo, e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para os judeus, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Cuidado em relação aos pobres. Esse é o tema nosso nessa manhã. E aqui vemos que os três apóstolos, Tiago, Pedro e João, que eram reputados como colunas da igreja, não como fundamento, mas como colunas que se apoiam sobre o fundamento que é Cristo, eles enviam, então, Paulo e Barnabé para a gentilidade, para os gentios, para os não-judeus, a fim de evangelizá-los, mas com essa recomendação: lembrassem dos pobres, e Paulo diz o que também me esforcei por fazer. Portanto, cuidado com os pobres. Quem são esses pobres? Bom, no contexto aqui da carta aos Gálatas, a referência, evidentemente, é à igreja que estava em Jerusalém, aos crentes que estavam em Jerusalém. Nós sabemos que no início da igreja cristã houve aquela dinâmica: vendiam o que tinham, repartiam entre os necessitados, de sorte que não havia nenhum necessitado entre eles. Mas esse processo é um processo em que, se você não tem um meio de produção para substituir o que sai, então os seus recursos vão escasseando. Então, de repente, a igreja começou a enfrentar essa dificuldade, tendo pobres e necessitados. E então, era preciso que eles cuidassem, Paulo e Barnabé, com os gentios, arrecadando e encaminhando isso. Paulo vai fazer em outras cartas, ele diz isso claramente. Então, em primeiro momento, os pobres, ali naquele contexto, eram aqueles que estavam ligados à igreja em Jerusalém. Mas, de forma mais ampla, mais abrangente, pobres não tem referência exclusivamente, é claro, de Jerusalém naquela época. É sempre uma responsabilidade que a igreja cristã tem em relação àqueles que são mais carentes, mais necessitados, aos pobres. É preciso que a igreja cuide deles, a igreja tenha esse cuidado com eles. Nós não somos salvos pela bondade, nem a caridade, nem as boas obras que fazemos. Elas não são elementos meritórios à luz da Escritura, concedendo a nós a bênção da salvação e da vida eterna, porque isso seria por esforço nosso. Mas elas são fruto da realidade do nosso compromisso de Deus com Cristo e em Cristo. As boas obras são como elementos que vão se manifestar como fruto da presença de Deus em nós. Então nós não podemos negligenciar, nós não podemos nos descuidar como igreja de Cristo de estarmos em relação aos pobres, aos mais carentes, dando a assistência. Mas não é apenas uma
linha assistencialista, é uma atuação clara e segura, é um serviço efetivo em relação àqueles que estão carentes, não só satisfazendo as suas necessidades imediatas, de momento, mas sim estruturando para que possam também ter condição de manter-se pelo seu trabalho, pela sua própria capacidade, pelo seu próprio desempenho. Então, a igreja tem que estender a sua mão àqueles que, naquele momento, naquele instante, não têm recursos. E o Senhor Jesus deixou isso claro quando contou-nos a história ou parábola do samaritano, chamado bom samaritano, né? Que ao ver uma pessoa estendida à beira do caminho, machucada, ferida, vai, cuida dela, ampara, socorre, coloca no seu animal, leva até uma estalagem, assume o compromisso ali com o estalajadeiro de fazer com que os gastos fossem cobertos por ele, para que aquela pessoa pudesse ser cuidada e assistida, sem querer saber quem era. Então, nesse sentido aí, e ainda hoje, essa mesma diretriz, essa mesma orientação que foi dada a Paulo e a Timóteo, chega até nós, chega até a minha vida, a sua vida, a nós como cristãos, a não nos esquecermos ou nos lembrarmos dos pobres, e devemos nos esforçar para assim fazer. Graças a Deus por aqueles que se empenham, se dedicam em cumprir essa orientação de lembrar-se, assistir e cuidar dos carentes e dos pobres. Deus o abençoe, Deus a abençoe, e Deus nos abençoe a todos para que possamos realizar isto que Deus requer de nós, essa orientação, cuidando e assistindo aos carentes, aos pobres e aos necessitados, para a glória, honra e louvor do nome de nosso Deus e Salvador em Cristo Jesus. Amém, amém.